Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? O tema da Revolução Russa é o tema que se mistura praticamente com o tema da Primeira Guerra Mundial. Eles aconteceram quase que concomitantes. Na verdade, a Revolução Russa ela se iniciou até antes do que a gente pensa, que não foi na Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa já tinha uma insatisfação grande no século XIX, mas movimentos revolucionários começaram a acontecer em 1905, depois que o Japão venceu a Rússia na Guerra Russo-Japonesa. Russo-Japonesa, exatamente. Certo? Então vamos começar aqui a conversar nossa aula, tá? Eu primeiro trouxe para vocês aqui alguns mapas mentais, né? Mapas conceituais que eu achei na internet, achei bacana, interessante, tá? Daqueles que às vezes eu peço para vocês fazerem no trabalho. Nós temos um aqui, um modelo, tá bom? Eu não vou analisar ele, serve para vocês utilizarem aí nos resumos de vocês. E esse outro aqui eu também achei assim, simples e bonito, do site Sonho Med, né? Simples e bonito, é uma ficha, né? Fichamentozinho que fizeram sobre também a Revolução Russa, tá? E eu trouxe a vocês também aqui alguns livros que eu tenho, esses livros, se vocês quiserem algum deles, só vocês me pedirem, tá? Revolução Russa de 1917 a 1921, porque depois já acaba sendo União Soviética, certo? A Revolução Russa de Trotsky, Rosa Luxemburgo, tratando a Revolução Russa, as revoluções russas, que são duas na verdade, né? A Bolchevique, a Menchevique e o socialismo soviético, certo? Nós temos aqui uma série de informações aqui, outubro, né? A Revolução Russa. Nesse caso, nós temos aqui um material que trata especificamente da Revolução Bolchevique, tá? Aí a partir de agora a gente vai começar esse material. Se vocês quiserem, é só pedir aí o livro que eu passo a vocês em PDF, tá? São todos livros muito bons que eu já li. Tinha uma revista Nova História, eu vou ver se eu acho ela, que também posso passar para vocês, se vocês quiserem. Então a Revolução Russa, na verdade, ela foi o quê? Foi a primeira revolução vitoriosa, né? Inspirada no socialismo. Tivemos outras que foram inspiradas no socialismo, mas não necessariamente tiveram vitória. Um exemplo muito clássico, muito comum que a gente tem com relação a essas revoluções aí, certo? É aquele da Comuna de Paris, né? Que não chegou a ser vitoriosa, ficou só uns 70 dias no poder e acabaram sendo derrotados. Então foi a primeira revolução vitoriosa inspirada nos ideais socialistas. Para entender o porquê que o povo quis fazer uma revolução, o porquê que ocorreu esse processo revolucionário, a gente precisa entender os chamados antecedentes. E o que foram os antecedentes? Vamos lá. Primeiro ponto, a Rússia era absolutista, certo? Essa imagem seguinte que eu vou mostrar para vocês aqui te esclarece bastante a exploração do Estado, tá? Você vê aqui o czar, a Igreja Católica, os militares, certo? De certa forma, explorando, né? Dominando a população. Essa imagem lembra bastante, na verdade, tá? A mesma questão com a Revolução Francesa, que a gente vê aquele cara montado, né, nas costas do terceiro estado, o primeiro e o segundo estado montado em cima do terceiro estado. As comparações também não param só por aí, certo? Nós também temos dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, certo? Eles também são muitas das vezes comparados, né, com jacobinos e girondinos, porque os bolcheviques eles eram mais radicais, jacobinos também. Os mencheviques eles eram menos radicais e nós tínhamos os girondinos dessa forma. E as comparações não param por aí. Trouxe para vocês aqui uma charge, certo? Muito legal, que ela mostra o czar Romanov, né? Nicolau II, ele olhando um espelho. Ele está olhando um espelho e nesse espelho quem é que ele está vendo refletido? Vocês percebem que é um cara meio gordinho, né? Ele está com a cabeça cortada e vocês estão vendo lá atrás, né, uma guilhotina. Então, quando ele se olha no espelho, é como se fosse o czar da família Romanov vendo o seu próprio futuro olhando para o passado. Ou seja, vendo o que vai acontecer com ele, foi o mesmo que aconteceu com Luís XVI, dentro da Revolução Francesa. É uma imagem muito interessante que aborda esse contexto aqui. Mas voltando à parte teórica aqui dos antecedentes, nós temos o absolutismo do czar, Nicolau II, é um país mais atrasado da Europa, sim, da Europa, porque a Rússia ela é 20% europeia e 80%, 20 a 25% europeia e 75 a 80% asiática. A Rússia, inclusive, é considerada uma potência europeia, mas um coadjuvante asiático, tá? E nós temos como ausência de liberdades individuais, alguma coisa assim, meio feudal, praticamente, nós tínhamos, tá? A Igreja Ortodoxa, que ela está lembrada da separação que aconteceu da Igreja em 1054,
nós temos a ausência de liberdades individuais dentro desse contexto. E uma concentração muito forte, certo? Fundiária, ou seja, terra. Estão lembrados da época dos senhores feudais? Os boiardos eram nobres proprietários, e esses caras eles realmente concentravam os poderes nas suas mãos. Já os camponeses, chamados de mujiks, eram explorados de maneira praticamente igual ao feudalismo. Então a gente está percebendo que a Rússia, em pleno século XX, ainda era dessa maneira. Poucas indústrias existiam, e as indústrias que existiam, elas eram relacionadas ao capital, vamos dizer assim, capital estrangeiro. Interesses americanos, interesses belgas, interesses franceses, interesses alemães, interesses ingleses. Joinha? Beleza? Então a gente vai perceber como é que a Rússia ela era grande. Olha o Império Russo e os limites dele. Extremamente grande, né? Muito, muito grande mesmo, tá? Toda essa área e toda essa extensão, tá? E interligados por ferrovias. Ferrovias que foram construídas não com dinheiro russo, né? Mas com dinheiro emprestado pelos ingleses, pelos outros povos. Então eles foram pagando assim parcelados e tudo são investimentos estrangeiros para realmente extrair as riquezas dos russos. Mas um império bem grandão. Quem foi meu aluno no 8º ano deve se lembrar, do 9º ano, deve se lembrar que a gente tem uma sequência de imagens, né, de grandes impérios asiáticos. Fala sobre o Império Mongol, fala sobre a Rota da Seda, fala sobre o Império Russo, certo? Grandes impérios que existiram na região da Ásia. Beleza? Mas e aí? O que acontece? A população não estava satisfeita. A população não aceitava a situação como se encontrava. E começaram a desenvolver um movimento oposicionista. E essa oposição já vinha desde o século XIX, mas todos eram movimentos clandestinos. Não podemos nos esquecer que você não podia se manifestar contra o governo. Certo? Nós tínhamos um grupo chamado de nihilistas, que eram anarquistas e praticavam atentados. Certo? Nós tínhamos um grupo chamado Narodniks, que queriam fazer um socialismo com base rural camponesa, algo parecido com o que a China vai fazer um pouco mais adiante. E tínhamos o Partido Socialista Revolucionário, que tinha tanto membros camponeses quanto intelectuais, certo? Esses grupos faziam parte ali. Agora, o mais importante de todos, eu digo importante que é quem depois vai assumir o governo, é esse Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Ele era formado por intelectuais e ele vai ser depois dividido em 1903. Ele vai ser dividido entre entre mencheviques e bolcheviques. Então a gente coloca que ele é o mais importante, que foi ele que, de certa forma, ganhou o processo, certo? E tínhamos também um grupo chamado Cadete, que era o Partido Constitucional Democrata. Era formado pela burguesia, consequentemente mais conservador, mas também era politicamente fraco, apesar de, lá na frente, eles ganharam um pouco de notoriedade dentro do parâmetro político da Rússia, tá? Mas vamos falar um pouco agora sobre essa divisão do POSDR, tá? O que nós temos? Nós temos dois grupos dentro do partido POSDR. Existia um grupo chamado mencheviques. A palavra menchevique significa minoria, ou seja, a minoria dentro do partido queria uma revolução liberal burguesa nos moldes da Revolução Francesa, ou seja, reduzir o poder do rei, mas aqueles que detêm o poder econômico continuar no poder. Não era uma revolução necessariamente popular. O líder desses caras era o Martov, a imagem aqui do lado. Já os bolcheviques, certo? A maioria deles, desse Partido Operário Social Democrata Russo, os bolcheviques, maioria, eram liderados por Lenin e defendiam uma revolução socialista com participação de operários e camponeses, ou seja, um partido 100% revolucionário. E eles também com uma disciplina, como é que eu posso falar? Um controle muito grande, tá? O líder era Lenin. E é nesse partido aí que a gente sabe que a gente tem que focar, porque são eles que vão vencer a tal da Revolução Russa. Mas é claro que não foi exatamente no primeiro momento que isso aconteceu, porque inclusive eles chegaram a ser expulsos lá de dentro da Rússia durante um tempo. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O que é chamado de ensaio geral, em alguns livros de história, é a Revolução de 1905. O que aconteceu? Tanto a Rússia quanto o Japão disputavam a posse da região da Coreia e da Manchúria. Vamos voltar lá no mapa para a gente olhar aqui, ó, exatamente nessa região aqui, olha. Disputavam esse território aqui, que é ocupado pelos russos, mas era pretendido pelos japoneses no seu processo expansionista, certo? O Japão venceu isso. O Japão tinha um histórico militar muito forte e o Japão venceu isso, tá? Ele venceu essa guerra e os russos acabaram entrando num problema seríssimo, com crise de abastecimento, porque eles perderam acesso ao mar quente,
certo? Inflação, greve, sem contar que o território ali da Manchúria é composto, tem na maior parte um solo chamado loess. Esse solo é um solo de boa qualidade, tá? É um solo de boa qualidade que é utilizado para plantio sistemático. Também é claro que a gente tem aquele outro solo chamado Chernozem, certo? Que fica já na parte da Rússia europeia, mas isso gerou problemas. A população com fome, desesperada, foi lá pedir ao czar para que o czar os ajudasse. Moral da história, o que aconteceu? Domingo Sangrento. Então, o que foi o Domingo Sangrento? Domingo Sangrento não foi aquela música do U2, Sunday Bloody Sunday, que vocês conhecem, né? O Domingo Sangrento, ele foi o Domingo Sangrento russo, tá? Aquela música do U2 se refere a um atentado do exército republicano irlandês, tá? Esse Domingo Sangrento não tem uma música específica sobre isso. Os populares, a população que foi pedir ajuda, pedir auxílio, certo? Ao czar, acabou sendo massacrado pela polícia. O czar mandou resolverem o problema e a Ucrânia, que era a polícia czarista, acabou matando os caras. Isso gerou várias insurreições, inclusive uma insurreição de uma embarcação, certo? Os militares que estavam dentro de uma embarcação chamada Encoraçado Potemkin, eles até mesmo fizeram assim uma revolta, chegaram a atirar contra o Palácio de Inverno também, tá? No material de slides que eu mandei para vocês tem inclusive um cartaz desse filme. A repressão foi muito violenta e por conta disso foi feito o Manifesto Czarista de outubro. Era a proposta, tipo assim, o czar ele percebeu, o negócio tá tenso, o negócio tá difícil, não vai dar certo, eu não vou conseguir controlar. Então, por essa razão, o que eu vou fazer? Ele simplesmente pensa em, como é que eu posso falar? Eu vou dar uma suavizada, alguma coisa meio que um despotismo esclarecido, né? Eu vou deixar de ser tão absolutista e vou passar a ser um pouco mais leve, pegar um pouco mais leve com a população. Tranquilo? Então é nesse momento então que nós vamos ter o quê? Manifesto Czarista de outubro, proposta de um regime representativo por meio da Duma, ou seja, ele aceita a criação de um parlamento. Esse manifesto czarista ele é de outubro e ele vai dividir um grupo chamado outubristas. Quem são os outubristas? Grupo que aceitou a proposta do czar, burgueses em sua maioria. Quem não aceitou a proposta do czar foi chutado de dentro da Rússia. É nesse momento que pessoas como Trotsky, pessoas como Lenin acabam indo parar até na Áustria, tá? Inclusive vão morar ali perto de onde vai morar Hitler, certo? É engraçado que na Áustria tem uma região da Áustria, certo, de Viena, né, que mais ou menos no mesmo, mais ou menos assim no mesmo bairro, mesma região moraram Lenin, moraram Trotsky, morou aquele cara da psicanálise Freud, Sigmund Freud, e morou também Adolf Hitler, certo? Moraram ali bem próximos uns dos outros, tá? Nessa época, todos ainda bastante jovens em relação ao período posterior. Anos mais tarde, o czar toma as medidas restritivas à atuação do parlamento, quer dizer, o czar expulsa quem não concorda com ele e quem concorda depois ele volta atrás e dá uma travada na moçada. A população também teve um benefício, vamos dizer dessa forma, que foi a criação dos chamados sovietes, certo? Os sovietes eram um conselho de operários, camponeses e até mesmo soldados. Então tinha sovietes de operários, sovietes de camponeses, sovietes de soldados, tá? E eram grupos. E o mais famoso de todos era o soviete de Petrogrado. Aqui nós temos algumas imagens que mostram pra gente o Domingo Sangrento. Na primeira e segunda, nós são fotos do Domingo Sangrento. Fotos que aconteceu um massacre da população em frente ao Palácio de Inverno, certo? E no número 3 nós temos uma imagem do filme Encoraçado Potemkin, certo? Esse Encoraçado Potemkin, ou Potemkin, né? É um filme que eu tinha até um tempo atrás, mas eu acabei perdendo no HD. Mas não é difícil de encontrar, nem aí para vocês darem uma olhada no YouTube não, tá bom? Beleza? A Rússia e a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a Rússia e a Primeira Guerra Mundial, como é que estava sendo a Rússia? A Rússia estava sendo arrasada, estava sendo humilhada, certo? Por quê? A Rússia acreditava muito na quantidade de soldados, eles tinham muitos soldados, mas as táticas deles eram táticas antigas, o comando das tropas era um comando ineficiente, tinham poucos equipamentos, abastecimento ruim, então esse negócio de montão contra montinho não dava certo. E eles foram derrotados constantemente até que eles, vamos dizer assim, estão começando a ser humilhados na guerra, muita gente morrendo. Mas como quem está morrendo são os líderes, né? Eles continuaram enfiados na guerra.
o czar ele acaba perdendo o controle do país, certo? Incompetência muito grande, burocracia muito grande, e aí tem uma coisa bastante interessante. É nesse momento que vai aparecer a figura de um cara chamado Rasputin. Rasputin, tá aqui a figura no próximo slide, esse cara aqui, era um místico que chegou na Rússia, certo? E esse cara, ele conseguiu controlar os episódios da doença do filho do czar, certo? O Alexei. Alexei Romanov era portador de problemas sanguíneos, por conta daqueles casamentos que os europeus tinham muito, as famílias, os nobres, né? Tinham muito, como é que se diz? Entre si. Então ele era hemofílico e ele teve crises terríveis e Rasputin conseguiu controlar com alimentação, algumas ervas, algumas coisas. Então ele passou a ter uma fama muito grande junto com a czarina, certo? A esposa do czar. E isso foi dando cada vez mais poder a ele, ao mesmo tempo que ele era odiado por muitas pessoas, certo? E isso foi levando, porque foi aumentando cada vez mais a crise econômica. O czar Romanov deixou o país no comando da mulher para poder ir para frente de batalha, para ver dar uma de Napoleão, né? Ver se anima os soldados. Só que a czarina começou a não necessariamente governar, quem governava praticamente era Rasputin. E isso foi se tornando uma complicação muito grande, até que o czar foi deposto. A deposição do czar, ela foi, segundo o calendário russo, em fevereiro de 1917. Mas segundo o calendário ocidental, o nosso calendário já foi em março de 1917, que até o calendário era atrasado. Eles ainda utilizavam o calendário juliano e não o gregoriano como nós, certo? E isso aqui marca aquela revolução que a gente vai chamar de Revolução Menchevique, ou Revolução de Fevereiro, que a gente vai abordar na próxima aula a seguir.